so you can see what you do. Restless every time we start looking as the pain is over, feel the darkness. Nesse vídeo eu vou te mostrar o exato passo a passo das principais carreiras que você pode seguir sabendo a linguagem Python. Eu criei aqui um diagrama para vocês, pessoal, onde ele mostra para cada carreira que você deseja seguir, e as carreiras que eu criei aqui, as mais comuns são de Data Science, Inteligência Artificial, Web, Desktop e Programação Mobile, e eu também deixei aqui o Full Stack que eu vou comentar com ele no final. Então, para cada uma dessas carreiras, ou seja, se você quer trabalhar com Data Science ou Inteligência Artificial, você vai ter que seguir essa linha do tempo. Se você quer trabalhar com desenvolvimento web, essa linha do tempo. Desktop, essa linha do tempo. Mobile, essa linha do tempo. E Full Stack vai ser a parte que eu vou comentar no final. Então, fica no vídeo se você quer saber de alguma dessas carreiras, o que você precisa estudar, o passo a passo, cada coisinha que você deseja seguir, para você ter uma ordem, uma clareza no que você estudar e nunca mais ficar perdido. Continua esse vídeo e assiste até o final, que você nunca mais terá essa dúvida. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que você vai precisar em todas as carreiras, é a linguagem Python, porque eu estou mostrando carreiras para a linguagem Python. Mas não é porque que eu coloquei Python aqui, que você deve, se você não tem conhecimento nenhum sobre programação, você deve começar com a linguagem Python, a estudar a linguagem. Então eu vou colocar aqui, ó, algoritmo. Primeiro eu vou colocar SQL, eu vou colocar os pré-requisitos aqui, e algoritmos. Antes de algoritmo, eu vou colocar ainda estrutura de dados. Agora sim, a primeira coisa que vocês precisam estudar, deixa eu alinhar aqui, é algoritmos. Se você não tiver essa base aqui, algoritmos, você não deve continuar nessa linha do tempo. Essa linha do tempo que eu criei daqui para frente é para quem já tem essa base. Ou seja, para quem já estudou algoritmos, ou seja, a lógica de programação, para quem já tem um conhecimento básico em estrutura de dados, listas, pilhas, árvores nem uma estrutura mais avançada, mas estruturas básicas como vetores, matrizes, listas, pilhas, deck e entre outras, a linguagem SQL, ou seja, manipulação de banco de dados, que é essencial para todas as carreiras, ou seja, você vai precisar mexer com bancos de dados relacionais independente da carreira que você vai seguir. E, por fim, você estuda a linguagem Python. Estudou tudo isso, você está apto a escolher uma dessas carreiras. Caio, eu não sei qual carreira que eu pretendo seguir. Não sei se eu quero ir para a área de inteligência artificial, para a área de web, para a área de desktop ou para a área de mobile. Primeira coisa, não se preocupa. Depois que você chegou aqui, você pode se preocupar com as carreiras. Se você não estudou isso daqui ainda, pode estudar isso daqui tranquilamente, que vai servir para todas as carreiras na sua vida, ok, pessoal? Aí a primeira carreira que eu coloquei aqui, depois de você já ter estudado tudo isso, é a carreira de Data Science e Inteligência Artificial. São duas carreiras diferentes, mas que, querendo ou não, elas estão interligadas, uma depende da outra, então eu juntei as duas em uma só. Mas pode ser, por exemplo, aqui tem, se você quer ter um foco em inteligência artificial, pode ser que você vai dar um ênfase nessa parte aqui e nessa parte aqui, nessas duas partes aqui. Agora, se você está trabalhando com Data Science, você vai dar ênfase nessas três partes aqui, vai pular essas duas, não que pula, mas não vai dar tanta ênfase, e vai dar ênfase nessa última aqui também. Então depende muito, mas eu coloquei as duas juntos, porque querendo ou não você vai precisar de tudo isso que está aqui se você quiser ser um especialista e um profissional da área. Então a primeira coisa que eu recomendo vocês estudarem para quem quer trabalhar com Data Science ou Inteligência Artificial é matemática. Mas concorda comigo que matemática é muito ampla. Matemática, você vai ficar a sua vida inteira estudando e você não vai saber matemática por completo. Você sempre vai faltar muita coisa para você estudar. Então me direciona, Caio, o que eu devo estudar em relação à matemática? Álgebra linear, limites, integrais, derivadas, análise combinatória e estatística. Essa é a base. Por que eu preciso disso? Álgebra linear. Deep Learning aqui, ó. Deep Learning, redes neurais profundas, convolucionais e recorrentes. A base de redes neurais é a álgebra linear. Estatísticas. Se você vir nesses algoritmos aqui, a maioria deles utilizam de estatística. Regressão linear, regressão logística, estatística. As métricas são estatística.
Limites, integrais e derivadas e análise combinatória. Todos esses algoritmos aqui são algoritmos baseados na matemática, então você vai precisar desses parâmetros. Para você estudar esses algoritmos, você já precisa ter uma base na matemática. Então a primeira coisa que você deve estudar, depois de tudo isso daqui que eu já falei para vocês, é matemática. O que de matemática? Isso que está aqui em cima. Caio, você vai liberar esse PDF? Sim, eu vou liberar o PDF vai estar disponível lá no meu canal do Telegram. Só vou disponibilizar no meu canal do Telegram. Para acessar o canal do Telegram, o link está aqui na descrição, ok, pessoal? Não esqueçam disso. Quem quiser esse material aqui, esse arquivo, vai estar lá no canal do Telegram. Entra lá que eu vou deixar fixado lá em cima no canal do Telegram por uma semana. Ok, Caio, estudei matemática. Para onde que eu vou? Manipulação de dados. Simples. Ó, Data Science, inteligência artificial, é você manipular dados para você obter algum determinado resultado, encontrar um determinado padrão, fazer previsões e assim por diante. Então a primeira coisa, antes de você, eu vou treinar uma rede neural, vou utilizar tal algoritmo de machine learning, o que você precisa? Manipular esses dados, deixar de uma forma amigável, uma forma que os algoritmos precisam estar, que os algoritmos necessitam de os dados estejam daquela forma, tratar valores inconsistentes, tratar valores nulos, verificar se não tem nenhum valor fora do padrão, retirar esses valores, eliminar uma determinada coluna, eliminar uma determinada linha. Então, primeira coisa, manipulação de dados. Qual que é a melhor ferramenta para manipulação de dados que existe atualmente? Pandas, sem mais. Se torne um especialista em Pandas que você dominou manipulação de dados. Você não precisa de outra ferramenta, que é muito simples. Mas, Caio, por que você colocou SciPy e NumPy? Porque mais para frente, nós vamos precisar dessas duas tecnologias. Mas a parte de manipulação de dados mesmo, Pandas. Você dominar essa tecnologia, você vai estar apto para manipular quantidades imensas de dados, dados em massa, da forma que você quiser, ok? Manipulação de dados dominou esse tópico. Qual que é a próxima que eu devo seguir? Visualização de dados. Não adianta nada você manipular os dados, só que você não conseguir visualizar eles como eles estão. Então, para isso, Matplotlib e Seaborn, as duas bibliotecas mais famosas para a criação de gráficos em Python. Você pode criar gráficos de linha, coluna, gráficos 3D, todo tipo de gráfico que você imaginar, Seaborn e Matplotlib. Cara, eu preciso estudar as duas? Não. De verdade, eu não utilizo Seaborn, tenho conhecimentos muito básicos, eu domino Matplotlib e resolveu até hoje todos os meus problemas. Posso estudar as duas? Pode. Posso estudar só Matplotlib? Pode. Posso estudar só Seaborn? Pode também. Fica a sua escolha. Qual que eu uso? Matplotlib. Tá, então agora eu já sei matemática, manipulação de dados, visualizar os meus dados, já sei também. O que eu preciso aprender? Algoritmos de machine learning, ou seja, aqui eu recomendei a principal biblioteca para algoritmos de machine learning que nós temos atualmente, que é a sklearn. Mas antes de você estudar a sklearn, eu deveria ter feito como eu fiz aqui em Deep Learning, o que eu recomendo? Estude a teoria de cada um desses algoritmos. Estudar a base matemática, como que ela foi implementada. Primeira coisa, eu preciso implementar todos esses algoritmos? Não, mas você precisa saber como eles funcionam, qual que é a base matemática de cada um deles. Eu recomendo você tentar implementar. Se não todos, a maioria deles são bem simples de implementar. KNN, Naive Bayes, regressão linear, regressão logística, SVM já fica bem complicado de implementar, mas os outros são algoritmos simples que dá para você implementar sim. Então estuda a teoria sobre eles, tenta implementar. Você provavelmente não vai implementar tão otimizado como a sklearn, mas só de você ter conseguido implementar, você vai conseguir entender cada detalhe desses algoritmos, como deixar ele um pouquinho melhor. E quando você for utilizar da sklearn, você vai saber o que você tem que fazer e o que esperar desses algoritmos. Então tentem sim implementar. Pode ser na linguagem que vocês quiserem, Julia, Python, C, não importa. Mas entendam a base de cada um desses algoritmos. O que eles esperam como entrada, qual processamento ele vai fazer e o que ele vai te retornar de saída. Aqui eu poderia ter dividido em algoritmos supervisionados e não supervisionados, mas coloquei todos juntos aqui mesmo. Ok? Aprendi esses algoritmos, ou seja, clustering, ou seja, agrupamento, floresta randômica, árvore de decisão, Naive Bayes, SVM, KNN, regressão logística, regressão linear. Existem diversos outros, você pode escolher eles, ZeroWare, Dummy, vai ficar da escolha de vocês. Esses daqui são os mais famosos. Se você souber esses algoritmos aqui, você vai ter uma base muito boa para continuar daqui para frente. E se você precisar de algum caso muito específico, você estuda o próximo. Mas eu recomendo que você não pule essa etapa antes de souber a base de todos esses algoritmos aqui, ok?
Aprendi, tá, dominei tudo isso que você falou sobre Machine Learning. Você pode ir para Deep Learning. Primeira coisa, como eu sempre falo, estuda a teoria, estuda a base matemática. Sabe o que é um perceptron, sabe o que é um peso, um bias, sabe o que é a multiplicação dos pesos, sabe o que é um feed forward, um backpropagation, um gradiente descendente. Você tem que entender toda a teoria das redes neurais. Teoria do quê? Redes neurais profundas, redes neurais convolucionais e redes neurais recorrentes. É a base sobre Deep Learning. Esses três tipos, essas três arquiteturas de redes neurais. Existem muitas outras, mas com essas três aqui você consegue resolver 99% dos problemas que você se deparar. Eu recomendo implementar, você provavelmente não vai implementar tão bem quanto a galera do TensorFlow, mas implementa, porque isso vai te dar a base, você vai conseguir entender como que uma rede neural funciona. E quando você for utilizar o TensorFlow, a mesma coisa como eu falei do sklearn, você vai saber como se comportar e o que fazer para melhorar esses resultados. Então não vai direto para o Keras aqui, o topo, o mais alto nível. Começa aqui, ó, na teoria, a base matemática. A base de Deep Learning, de redes neurais, está aqui, ó. Álgebra linear, então você já estudou aqui matemática. Grande parte da álgebra linear, da base de Deep Learning, você já tem, porque você já estudou aqui. Então você só vai aprender como utilizar álgebra linear em Deep Learning. Gradiente descendente está aqui, ó. Limites integrais e derivadas. Você vai aprender a utilizar isso daqui para apontar para o mínimo global. Então você já sabe muita coisa, você já aprendeu aqui. Você só precisa aprender como utilizar essa sua base matemática dentro de Deep Learning. Então, por isso que eu falei, se você pular essa etapa aqui, quando você chegar aqui, você vai empacar. Por isso eu recomendo, estuda aqui. Você vai estudando ao longo do tempo, você vai relembrando ao longo do tempo. Então, você estudou aqui, quando você chegar aqui, você só aprende como utilizar tudo isso que você viu aqui, nestes problemas em específico. Aí, depois que você aprendeu a teoria, existem diversas bibliotecas para Deep Learning em Python, mas as mais famosas são o Keras, que é uma API do TensorFlow, e o PyTorch. Precisa saber as duas? Não, necessariamente. Eu utilizo o Keras, você pode utilizar o PyTorch, pode utilizar o Keras, pode utilizar os dois, cada um você utiliza em um problema, fica a escolha de vocês. Eu recomendo, porque eu utilizo, não porque é melhor ou pior, mas eu utilizo o Keras. Se vocês precisarem de alguma ajuda, eu consigo dar suporte para vocês com o Keras. Perfeito, então agora eu já manipulei meus dados, visualizei meus dados, apliquei algoritmo de Machine Learning e de Deep Learning. O que eu preciso? Métricas. Preciso saber se meus algoritmos foram bons, foram ruins, o que eu preciso melhorar. Então você precisa de saber algumas métricas, coloquei as 4 mais famosas aqui, acredito eu, que para te indicar se esse algoritmo está indo bem, está indo mal, se você tem que melhorar, no que você tem que melhorar, você tem que melhorar a precisão, a acurácia e por aí vai. Então aqui, as métricas que eu recomendo vocês estudarem: matriz de confusão, acurácia, precisão e MSE, o Mean Square Error, o famoso MSE. Então, isso daqui é a linha do tempo que eu recomendo você seguir caso queira seguir a área de Data Science e Inteligência Artificial. Lembrando que é tudo isso daqui. Não comece a estudar pelo Python ou pela matemática. Estuda por aqui. Começa pelos algoritmos, estuda estrutura de dados, SQL. Aqui não necessariamente precisa ser SQL depois Python. Pode ser Python depois SQL, ok? Pode estudar Python e SQL juntos. Aqui não tem uma ordem entre o SQL e o Python, ok, pessoal? Então, essa é a linha do tempo para Data Science e Inteligência Artificial. Lembrando que eu vou disponibilizar este documento aqui lá no canal do Telegram. Então, para você ter acesso a esse material completo e não perder nada, quero relembrar aqui que eu preciso estudar amanhã, vai lá no meu canal do Telegram e baixa esse documento, ok, pessoal? Tá. Não quero seguir a carreira de Data Science nem de Inteligência Artificial. O que eu posso seguir? Web, Desktop, Mobile ou Full Stack. Tem outras carreiras que você pode seguir, como de testes automatizados, mas não é tão famoso, por isso eu não coloquei aqui para esse documento não ficar tão grande. A parte da web. Primeira coisa que você precisa é a trindade. Se você quer programar para a web, você precisa dessa trindade para o front-end, que é o HTML, CSS e JavaScript. Aqui, então, ó, esse lado aqui é o essencial, que você não consegue continuar daqui para frente se você não souber esses três. Se você não souber HTML, CSS, nem JavaScript, você não consegue ser um programador web. Esquece. Você começa a programar, você começa a aprender web com HTML, CSS e JavaScript. O que é isso aqui do direito? São frameworks que vão te auxiliar no desenvolvimento das suas interfaces para o front-end, ou seja, Bootstrap, Sass, Materialize, React. Aqui eu poderia colocar, eu esqueci, Ajax, jQuery. Aqui tem infinidade de opções.
Eu preciso desses daqui? Não, você consegue fazer tudo que você quiser, você consegue fazer com essa trindade aqui, que é a famosa trindade da web. Por que você vai querer utilizar alguns desses frameworks aqui? Para facilitar a sua vida. Bootstrap, para deixar suas páginas um pouco mais bonitas e responsivas. Se você não utilizar o Bootstrap, você vai perder muito tempo aqui no CSS, no JavaScript, para deixar suas páginas responsivas, principalmente no CSS para deixar suas páginas bonitas. Vai pensar em design, o Bootstrap já traz um design pronto, um design padrão. O Ajax para fazer chamadas assíncronas, o React de biblioteca para JavaScript, para você criar seus componentes, Materialize, Size, jQuery para facilitar seus códigos JavaScript ficar um pouco menores. Aí não recomendo você ir direto para cá. De acordo com o que vocês forem estudando JavaScript, vocês percebem a dificuldade de vocês. Eu estou com muita dificuldade para fazer chamadas assíncronas. Estuda Ajax. Estou com muita dificuldade para manter minha página responsiva. Estuda Bootstrap. Estou com muita dificuldade para manter minhas páginas bonitas. Bootstrap, Materialize. Então aí vai da dificuldade que vocês estiverem tendo com JavaScript, CSS e HTML. Tudo vocês conseguem fazer com isso daqui, mas para poupar tempo e energia de vocês, vocês podem estudar algum framework para facilitar a vida de vocês. Perfeito? Então vamos para o próximo. Fundamento, deixa eu só dar um clique aqui para sair esse roxo. Fundamentos back-end, ou seja, você precisa entender os fundamentos da web, ou seja, o protocolo HTTP e HTTPS, você precisa saber a diferença entre os dois. Você não precisa dominar o HTTP, você precisa saber o que eles são, como eles se comportam, qual a diferença entre os dois. Você tem que saber de cabo a rabo a arquitetura client-server, porque se você é um programador, a web está seguindo à risca a arquitetura client-server. Seu navegador é um client, está fazendo uma requisição para um servidor web. Você precisa entender sobre o roteamento das páginas. Quando você digita lá facebook.com, não, ele está me direcionando para esse lugar, facebook.com/perfil, faz um outro redirecionamento. Cookies, aqui eu coloquei cookies em fundamentos back-end, porque no back-end você pode utilizar os cookies para armazenar dados que ficam no navegador da pessoa. Sessões, para você armazenar o ID, senha, usuário, se a pessoa está logada ou não. Então essa parte aqui é essencial, você entender os fundamentos da web, os fundamentos de uma programação back-end, que é esse daqui. Tem diversos outros, mas aí vocês vão se encontrando com o tempo, conforme vocês estudam esse. Se fosse colocar todos os fundamentos, aqui ia ficar uma lista muito grande. Mas se vocês souberem esse, vocês conseguem partir para o próximo item da lista. Por quê? Aqui, quando você quer trabalhar com web, você tem diversas linguagens que você pode seguir. O PHP, ele já é uma linguagem criada para o web, então você não necessariamente precisa de um framework. Agora, se você está trabalhando com linguagens como JavaScript, Python, Ruby, você precisa de algumas linguagens que faz abstração de algumas coisas. Por quê? O que um framework web ele tende a fazer? Resolver dois problemas. O problema de requisições e o problema de roteamento, de rotas. Então, quando você utiliza um framework para web, pode ser o Django, FastAPI, Flask, Ruby on Rails, Node, os dois primeiros problemas que ele quer resolver é rotas, ou seja, você não vai precisar ficar programando as suas rotas na mão e você não vai precisar programar as suas requisições. Por quê? Quando você vai desenvolver um sistema para web, você não está preocupado com as rotas ou com as rotas... O que eu tinha falado mesmo? Com as rotas ou com as requisições, que eu já estou pensando aqui na frente. Você não quer ficar preocupado em ficar programando rotas ou ficar programando as requisições, porque você está preocupado com as regras de negócio do seu cliente, daquele determinado sistema. Programar rotas e requisições é um projeto à parte, e alguém já fez isso para a gente. Então aqui entra a diferença dos micro-frameworks e um framework completo. Os micro-frameworks eles vão resolver apenas dois problemas, como rotas e requisições, que é o FastAPI, que eu recomendo, e o Flask. O Flask eu não utilizo, já utilizei pouquíssimas vezes. O que eu utilizo mais é o FastAPI, que eu tenho propriedade para falar com vocês. Ok? Isso daqui vai permitir vocês construírem uma API. Aí vocês, através do JavaScript, do Ajax ou do jQuery que vocês aprenderam aqui, vocês fazem requisições a essa API aqui que vocês construíram com FastAPI ou Flask. Ou vocês podem escolher um framework completo. O que significa? Que no caso eu indiquei o Django aqui. Esse framework completo ele vai resolver mais do que duas coisas, mais do que as rotas e as requisições. O framework completo ele vai resolver problemas como acesso a banco de dados. O Django, no caso, é um framework full stack. Ele vai resolver problemas de template, ele vai resolver diversos problemas de segurança, de escalabilidade. Esse framework aqui, o Django, ele já resolve todos esses problemas para vocês. Então, ao estudar o Django, você não vai precisar ficar se preocupando. Não preciso criar aqui uma forma de proteger o meu site sobre SQL injection
ou cross-site scripting, que são esses tipos de ataque. O Django já pensou e já escreveu esses códigos para vocês. Quando vocês utilizam um framework completo, vocês ficam mais preocupados nas regras de negócio do seu sistema, do seu cliente, ok, pessoal? Depois disso, que você estudou tudo isso daqui, você já é capaz de desenvolver qualquer software, desde que você domine essas tecnologias, Fast API, Django, Flask, tá, saiba todos os fundamentos e domine JavaScript, CSS e HTML, você é praticamente capaz de criar qualquer sistema web que você queira. 99,9% dos sistemas você consegue desenvolver com essa stack aqui. Pode ser que em algum caso muito especial você precise de um banco de dados específico, como Redis, banco de dados em cache, mas não é o caso aqui. Aí você vai lá e procura quando você sentir a necessidade. Isso daqui te dá a base para desenvolver quase todo o sistema que você precisar. Desenvolver o sistema, o que você precisa fazer? O deploy e cuidar da infraestrutura. Deploy, se você for fazer o deploy em qualquer servidor que você contratar aí, da Google, da HostGator, Hostnet, vai ser um servidor Linux. Então você precisa saber pelo menos o básico de Linux. Alguns comandinhos ali, criação de pasta, mkdir. Você precisa saber sobre Git, que alguns sites de hospedagem, por exemplo, o Heroku, eles permitem você enviar e fazer o deploy da sua aplicação através do Git, SSH para você acessar o seu servidor através do seu computador, Docker, Kubernetes para você ter uma maior organização. Então aqui eu recomendo vocês estudarem um pouquinho de infraestrutura e como fazer o deploy da sua aplicação, porque não adianta nada você ter a sua aplicação, mas está só na sua máquina. Ou você fazer o deploy, mas não conseguir manter essa aplicação rodando com muitos usuários, em uma alta escalabilidade. Então eu recomendo você utilizar, aprender esses cinco conceitos que eu mostrei aqui para vocês. Sabendo isso daqui, vocês podem considerar um programador profissional em relação à web. Você vai ser capaz de desenvolver qualquer tipo de sistema web que vocês queiram e colocar ele para rodar em alta disponibilidade. Agora, Caio, eu não quero trabalhar com Data Science, inteligência artificial, nem web. Eu quero trabalhar com desenvolvimento de software desktop. Quero fazer o Photoshop, quero fazer o GIMP, quero fazer... Não importa qual sistema você pretenda fazer. O que você pode seguir? Duas opções aqui. Você pode sim criar suas interfaces com Python. Aí você tem opções como Tkinter, PyQt, PyGTK, PySimpleGuy. Eu tenho um vídeo, o último vídeo que eu postei aqui no canal é falando sobre essas bibliotecas aqui, qual que eu recomendo. E qual é melhor, quais são os defeitos, quais são suas qualidades de cada uma, quando utilizar uma em cada lugar. Tem um vídeo falando especificamente sobre essas bibliotecas aqui. Recomendo que você dê uma passada por lá. Ou você pode preferir fazer suas interfaces com HTML, CSS e JavaScript. E para isso você utiliza o Electron. Sabe o editor Atom lá? O Electron foi criado para a construção do editor Atom. Então diversos sistemas muito famosos aqui que vocês já conhecem utilizam o Electron. Quer um exemplo? O Teams. Provavelmente vocês agora estão em EAD por causa da pandemia e tudo mais. Muitas pessoas estão utilizando o Microsoft Teams, que foi um sistema desenvolvido em Electron. Ele roda em Windows, Linux, Mac OS, independente do sistema operacional, porque ele é multiplataformas, o Electron. E como que desenvolve em Electron? HTML, CSS, JavaScript para o front-end. Pronto, acabou. Tá, estudei, preciso saber os dois interfaces em Python, HTML, CSS, JavaScript? Eu recomendo. Se você quer fazer algo mais simples, algo não precisa ser tão bonito, algo mais específico, faz por exemplo, software para mercearia, para uma lojinha, não precisa ser bonito, não precisa ter altas funcionalidades no front-end, precisa resolver o problema do dono da mercearia ou de qualquer sistema, faz interface em Python que tranquilamente sem problemas nenhum. Vou fazer algo para vender, vou fazer algo que as pessoas precisam gostar, precisa ser mais bonito, precisa ter mais animações, precisa ter algo do tipo, HTML, CSS, JavaScript aqui com o Electron. Então eu recomendo interfaces em Python aqui para aplicações menores e HTML, CSS, JavaScript para aplicações de grande porte. Perfeito? Aqui você precisa decidir se sua aplicação ela é offline ou online. Eu recomendo, vocês têm que saber, na verdade não é recomendo, se você quer ser um desenvolvedor profissional desktop, você precisa saber fazer as duas. Se você quer desenvolver offline, acaba rápido. Porque você não precisa fazer o deploy, só precisa colocar em um site para a pessoa baixar, mas baixou o site, ela não vai fazer nenhum acesso ao servidor, não vai fazer nenhuma requisição HTTP, não vai utilizar socket, não vai utilizar nada. Você simplesmente uma agenda, por exemplo. Uma agenda, uma calculadora, são sistemas que se você sabe a linguagem Python, sabe ou interface em Python ou em HTML, CSS, JavaScript, você já consegue desenvolver esse sistema, desde que você saiba uma base de dados local. Porque você não vai precisar acessar o servidor. Você não quer isso, quer que o usuário acesse seu sistema sem internet. Para ele acessar um sistema sem internet, você não pode utilizar uma base de dados no seu servidor. Ou seja, você precisa rodar uma base de dados no computador da pessoa.
Aí aqui você pode utilizar JSON, SQLite 3, MongoDB, aqui existe diversas infinidades de opções. Ou você pode até pegar um MySQL e pedir para o usuário instalar um MySQL, mas eu não recomendo. Eu recomendo utilizar o SQLite 3 para aplicações simples, aqui como agenda, não precisa de muita segurança. SQLite 3 perfeito, já vem com o Python lá tranquilamente. Quero desenvolver aplicações de grande porte, ela vai ser online. O que eu preciso fazer? Você já criou sua interface aqui, agora você precisa fazer o back-end, você precisa fazer as lógicas, as regras de negócio, acesso a banco de dados. Então você vai construir uma API. Uma API vai ser, você pode escolher Fast API, Flask ou Django, que eu recomendo. Tem algumas outras, mas que eu conheço, que eu sei que são boas, essas três aqui. Aplicações de pequeno porte, eu utilizo Fast API. Eu vou criar uma API pequena ali, não vai ser não tão grande, não vai ter área administrativa, nada do tipo. Fast API resolve todos os seus problemas e é muito rápido de você começar a desenvolver com Fast API. Vou desenvolver uma aplicação de grande porte, Django. Flask, Caio, você utiliza? Eu particularmente não utilizo no meu dia a dia, eu utilizo apenas Fast API e Django. Mas se você quiser estudar por Flask, Flask é um micro framework assim como o Fast API. O Django já entra em uma categoria aqui diferente, como eu já mostrei para vocês, de micro framework e um framework completo. Aí eu recomendo vocês saberem o Django e um desses dois aqui, não precisa saber necessariamente os dois. Dá uma lida nos dois, Fast API e o Flask, e vê qual vocês gostam mais, qual tem uma filosofia mais parecida com a sua de desenvolvimento e estuda ele e você vai saber. Um micro framework e um framework completo. Um micro framework para aplicações menores e um framework completo para aplicações maiores. Perfeito? E agora a mesma coisa que eu já tinha falado aqui de deploy. Você precisa colocar essa sua API no ar, você precisa colocar ela na nuvem, precisa fazer o deploy dessa API para o cliente aqui fazer uma requisição à sua API, porque se sua API não está no ar, como que esse cliente aqui, feito em CSS, HTML, CSS, JavaScript, vai fazer uma requisição para a sua API? Não tem como. Então, sua API precisa estar no ar para o JavaScript aqui fazer a requisição para a sua API e montar a interface. Então, aqui você pode estudar Linux, Git, SSH, Docker, Kubernetes. Não vou ficar repetindo isso aqui, porque eu já falei quando nós estávamos trabalhando sobre a web, ok? Outra carreira, mobile. Se você quer trabalhar para desenvolver aplicativos mobile e você tem o conhecimento da stack Python, o que mais você vai precisar saber? Aqui. Você pode desenvolver a interface em Python ou utilizar outras tecnologias para fazer a interface. Para fazer em Python, o que existe? Existe o Kivy e o Beware. O Kivy, para ser sincero com vocês, eu não recomendo vocês fazerem a interface em Python. Se você quer ter um projeto grande, um projeto de verdade, você precisa de estabilidade, você sabe que vai funcionar em todas as ocasiões, não utiliza ainda o Kivy nem o Beware. O Kivy, na minha opinião, ele é muito complexo, é um ótimo framework que resolve muitos problemas, tem que fazer interfaces maravilhosas com ele, mas ele é muito complexo para você estudar. Você não vai encontrar, muito raramente você vai encontrar vagas de emprego relacionadas a Kivy ou Beware. E não tem essa estabilidade, assim, são frameworks que está começando, não tem uma comunidade muito grande, se você ficar com problema, você provavelmente vai ter muita dificuldade para resolver. Se você quiser, você pode. Kivy, Beware, você vai conseguir construir aplicações para celular, o front-end, a interface da aplicação. Mas recomendo, não. Então, eu recomendo que você vá para o Outras. Esse Outras, o que tem aqui? Você tem o Cordova e o React Native, que você consegue programar a interface da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó, HTML, CSS, JavaScript, HTML, CSS, JavaScript. Tá vendo que o HTML, CSS, JavaScript, ele se repete quase em todo lugar, ó. Cordova e React Native, você vai precisar saber HTML, CSS e JavaScript. Aí vocês estudam um desses frameworks aqui. Cordova é extremamente fácil, você precisa saber muita pouca coisa além do HTML, CSS e JavaScript. React Native, você já precisa de um conhecimento um pouco a mais sobre esse framework. E caso vocês queiram também, vocês podem construir em Flutter, que utiliza a linguagem Dart. Só que aqui vocês já vão ver que a linguagem Dart não se repete em nenhum outro lugar. Então, se você, por exemplo, fala assim, não, quero desenvolver aplicações mobile e web. Você vai estudar aqui o Dart? Não recomendo, porque se você estuda o Cordova ou o React Native, você já vai ter estudado HTML, CSS e JavaScript. E quando você for para a web aqui, você já sabe isso daqui. Ou se você estudou o web primeiro, CSS, JavaScript e HTML, você vai estudar uma nova linguagem, o Dart? Não precisa, utiliza o React Native ou o Cordova, ok? Tá, estudei um desses dois aqui, que eu recomendo a cair aqui no Outras. Caio, Flutter, React Native ou Cordova? De verdade,
tanto faz. Qual tem mais vaga de emprego? React Native. Ok? Vamos para o próximo. Agora você precisa entender um pouco sobre o sistema operacional, porque até então aqui a gente estava utilizando Windows e Linux. Suas API, ó, que o cliente ia ficar em um Windows, provavelmente, que é o sistema operacional mais utilizado. Sua API ia tá em um Linux. Mas agora você vai estar utilizando um sistema operacional um pouco diferente, o Android e o iOS. Então você precisa saber as peculiaridades desse sistema. Como que o GPS funciona, como acessar a câmera, como que o sensor digital, como que a API do sensor digital te retorna os dados. Isso tudo um pouquinho sobre o sistema operacional, que é o Android e o iOS, ok? Depois disso, vocês vão estudar sobre o Local Storage, que é uma base de dados local dentro do seu celular, ok? Se você estiver utilizando Cordova, você vai utilizar muito esse Local Storage. Então você vai conseguir armazenar dados ali no próprio celular do cliente que está utilizando o seu aplicativo, você já armazena aqui. É dados que você precisa armazenar no servidor, então você vai precisar de uma API. Ou seja, aqui repete a mesma coisa daqui, repete a mesma coisa daqui. Você cria uma API em Python, FastAPI, Flask, Django, que eu já repeti essa parte aqui. E a parte de infraestrutura, que é para você fazer o deploy, é exatamente a mesma que essas daqui. Então viu que muitas coisas se repetem? Então, se você tem todo esse conhecimento, você consegue desenvolver qualquer tipo de aplicação. Muito, claro, tem aplicações muito específicas, vai precisar de uma outra tecnologia, mas não é o caso. Estou falando da maioria, você consegue desenvolver, você consegue trabalhar com tudo isso que eu te falei aqui para o desenvolvimento mobile. Caio, quero ser um full stack, quero desenvolver aplicações mobile, desktop e web. O que eu preciso saber? Aqui eu deixei em branco porque é muito simples, você precisa saber tudo que tem aqui. Aí você fala, mas Caio, é muita coisa. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Olha isso aqui, eu preciso saber isso daqui tudo? Precisa, mas vamos olhar um pouquinho. Vamos tirar daqui o que se repete. Ó, vamos lá. No Bobble, isso daqui não vai se repetir em nenhum lugar, a não ser o React Native e o Cordova. Você pode tirar, você vai ter que estudar, mas o HTML, CSS, JavaScript você já vai saber. O Android aqui você precisa saber, o Local Storage, API e Deploy. Você já aprendeu isso daqui, então isso daqui se repete. Então, na parte de mobile vai até aqui. Vamos lá. Desktop. HTML, CSS, JavaScript você já estudou aqui na web. Interfaces em Python, você vai ter que aprender uma delas. Base de dados local, você vai ter que aprender também. FastAPI, Flask, Django e Deploy aqui na infra, você também já estudou aqui, Deploy e os frameworks. Então, o que você vai ficar? Você vai ter que estudar fundamentos back-end, front-end, interface em Python. Aqui você vai ter que estudar apenas o Electron, interfaces Python, Beware, Kivy ou Flutter, React Native e Cordova, Android e Local Storage. E o Deploy que eu esqueci de falar aqui. E o Deploy que tem Linux, Git, SSH, Docker, Kubernetes. Então, se você for ver, não é tanta coisa como parece, ok, pessoal? Aqui tem muita coisa repetida, muita coisa no web se repete no desktop, muita coisa do desktop se repete no web. Então, por isso que eu deixei aqui o full stack em branco. Você, quero ser um full stack, mas quero desenvolver só para web e mobile. Desktop não me interessa. Ok, pode pular essa parte aqui, que é a única parte que tem diferente, ou essa parte aqui. Não precisa aprender tkinter ou PyQt, nem nada do tipo. Ok, pessoal? Então, eu acredito que seja isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha dado uma clareza e um passo a passo para vocês seguirem do que estudar. E se vocês querem esse documento aqui, não se esqueçam de entrar no meu canal do Telegram, que é por lá que eu vou estar disponibilizando esse documento. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, vocês têm algum amigo que está em dúvida, não sabe o que estudar, qual carreira seguir, manda esse vídeo para esse amigo que ele vai se clarear muito. Eu espero que ele se clareie. E deixa aqui nos comentários ideias para próximos vídeos. Você já conhece aqui o quadro do canal, onde eu comento sobre uma tecnologia Python, com uma gameplay de fundo. Deixa aqui também nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.